Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal Murilo Critica e hoje nós estamos aqui para mais uma crítica. E dessa vez a crítica vai ser da franquia Jogos Vorazes, a franquia de filmes Jogos Vorazes. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscreve aqui no canal do Instagram e na página Murilo Critica. Bom, vamos começar de fato a crítica de Jogos Vorazes. Primeiro, a gente tem que entender que Jogos Vorazes é uma distopia. E, primeiramente, uma distopia adolescente. Ou seja, aqueles clássicos filmes de ação adolescente, de um mundo fantasioso e fictício, que são muito baseados, se a gente for pôr em prática e colocar um exemplo perto, que é do Percy Jackson. Tá? É muito próximo do que é realmente Percy Jackson, só que Jogos Vorazes, entendendo também toda a distopia adolescente, comparando com Maze Runner também. Jogos Vorazes é mais parecido com Maze Runner, só que de uma forma melhor apresentada, inclusive. Porque Jogos Vorazes tem todo um contexto, e todo um contexto que de fato cria toda uma dimensão do mundo e te apresenta ao todo também. E creio ser eu não li os livros, mas muitos falam em comentários da saga e da franquia Jogos Vorazes que é a melhor adaptação de livros que existe. Eu não sei porque eu não li os livros, mas que eu entendo toda essa construção dessas pessoas em dizer que é uma melhor adaptação, de dizer que apresenta uma distopia nunca antes apresentada e que de fato faz uma criação de um mundo fictício que tem por base muitas coisas da realidade e que funciona como um todo. E em toda essa fala que eu disse aqui, toda essa construção de fato funciona, tá? O elenco, com a Jennifer Lawrence sendo a Katniss Everdeen, com Josh Hutcherson sendo Pita e tudo mais, essa construção também com Liam Hemsworth, que é um grande nome, que vai ser outro personagem da franquia, funciona para inserir e nortear, ou seja, dar um guia para o que realmente é toda essa franquia, com 4 filmes, né, no caso, espetacular, tá? O primeiro filme é somente os Jogos Vorazes, o segundo é Jogos Vorazes em Chamas, o terceiro é a Esperança Parte 1 e a Esperança Parte 2. Que, resumindo a história para vocês, existe um jogo chamado Jogos Vorazes que escolhe 2 membros de cada distrito, um homem e uma mulher, para um confronto, um jogo até a morte de sobrevivência. Ah, mas para que serve isso? Muitos têm suas próprias visões e muitos têm suas próprias eloquências sobre. Mas o que foi apresentado até agora, de todas as condizentes e visões, eu diria, os Jogos Vorazes servem para punir os distritos. Porque são 12 distritos nesse mundo fictício, ou seja, 12 estados, que cada estado é responsável por uma parte da produção da capital. No caso, o distrito 12, que é o último, entre aspas, é responsável pela mineração, por parte de colher minérios e entregar para a capital. Esse é o distrito 12, que é protagonizado pela Katniss Everdeen e pelo Pita. Tá? Esses personagens, como um todo, esses dois, principalmente os 2 protagonistas, obviamente eles vão ter uma relação, tá? Eles vão ter um laço mais íntimo nesse sentido, e todo esse contexto, obviamente, vai gerar causa e consequência para o futuro. Principalmente para o filme A Esperança Parte 1 e para a Parte 2. Tá?
são os dois filmes em que, de fato, a revolta e a revolução dos distritos começa contra a capital. E toda esses fatores agregam, de fato, para uma questão de relacionar com o cotidiano. Principalmente porque quem governa a capital é chamado o presidente Snow barra ditador Snow. Assim, em uma cortina, né, envelado, ele é um ditador, tá? O presidente Snow é um ditador velado. Ele se diz presidente Snow. Ele se diz que é um presidente que preza pelo bem-estar da população, obviamente, né? Dividiu os distritos em 12. As condições dos distritos, na maioria dos distritos, são de péssima qualidade. Ele faz esses jogos vorazes para punir os distritos. E tudo isso é em prol, obviamente, da população, do bem-estar geral, né? Só da capital. E é nessas revoltas e nessas questões que a gente relaciona, sim, com o cotidiano. E entendendo algumas metáforas, tu relaciona quem é quem na vida real. Simples. Bem simples. E toda essa questão de relacionar quem é quem, todo esse contexto que é apresentado em Jogos Vorazes, de ter uma revolução para de fato tirar um ditador do poder, também entra na questão, obviamente, de que, também temos revolucionários que querem implementar a mesma coisa que o presidente Snow. Muito disso é demonstrado mais ainda no filme A Esperança Parte 2, ou o capítulo final, como vocês preferirem. Que, às vezes, toda essa mudança de hábito que a gente tanto quer alcançar, na verdade, não vai mudar. O que já foi apresentado antes. E quando a Katniss percebe isso, ela condena 2 ditadores à morte. E, cara, é incrível e é impressionante o quanto a Jennifer Lawrence tem essa atuação significativa e demonstra isso no olhar, a entonação perplexa da situação de entender que ela está com um arco e com a sua flecha na mão, mirando em 2 ditadores, só que ela só vai atirar em um, porque o outro já está condenado. E tem aquela cena clássica dela correndo no hall dos campeões, que são dos Jogos Vorazes, e toda essa jogada de esperteza dela, porque ela soube realmente jogar o jogo político no último filme, faz com que cada um dos personagens, no caso, tenha o seu devido papel na trama. Tirando o Gale, né, que é interpretado pelo Liam Hemsworth, que só fez merda. Desculpa pelo termo leigo e não ter avisado antes, mas só fez coisas sem sentido e no final ele ainda faz uma grande controvérsia que é matar a irmã da Katniss indiretamente. A revolução mata a irmã da Katniss indiretamente. Óbvio que toda essa questão de dessa jogada de revolução, no caso, é toda uma tramóia, né? E a gente está lidando aqui com revolucionários, com questões políticas e sociais. E que, no caso, são muito bem inseridas em todo o contexto de Jogos Vorazes. Não tem como falar de Jogos Vorazes e fugir disso, né? E, inclusive, em novembro, 15 de novembro, se não me falha a memória, vai estrear Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o prequel do primeiro filme, que se passa anos antes do primeiro filme. E vai retratar o 10º Jogos Vorazes com a origem de fato do presidente Snow e por que ele fala a tão sonhada frase, né, que o amor é o que mais nos destrói. Eu vou pesquisar, tá? Pera aí.
que essa fala do presidente Snow, barra, como eu falei, não é um presidente de fato, e sim, como eu posso dizer, e sim um ditador velado, é muito bem trabalhada durante todo o filme, né? E toda essa questão de trabalho e sentimento que é passado por trás dessa uma figura tão icônica, que é tanto nos livros quanto nos filmes, né? É uma questão bem... Como é que eu posso dizer? Desenvolvimento bem estruturado. Mesmo ele sendo um personagem que é, sim, um ditador fantasiado de presidente, e que ele fala, de fato, que o que mais a gente ama, o que mais nos destrói, ou algo do tipo, ele tem várias correlações com outras figuras e, cara, ele é muito, mas muito insuportável durante toda a franquia. Mesmo tendo um dos melhores desenvolvimentos estratégicos durante toda a saga, ele é ao mesmo tempo uma figura insuportável de aguentar e de aturar durante tudo isso. Porque ele parece sim que está muitos passos à frente dos protagonistas. E daí a gente tem aqui também uma fala da Katniss, que é uma fala da Revolução e que marca de fato a quebra do paradoxo e começa a Revolução. Que ela diz que o presidente Snow pode até nos torturar, pode até nos bombardear e queimar os distritos. E ela sinaliza para as chamas que tem um prédio destruído atrás e fala: você está vendo isso daqui? Aí uma das que estavam filmando toda a cena repassa. Aí ela fala: se nós queimamos, você queimará conosco. E toda essa construção de personagem vai marcar completamente toda a revolução que vai ter nos Jogos Vorazes. E aí temos aquela música clássica que é a do The Hanging Tree, que é For You, Coming to the Tree, que é uma música clássica e que perdurou por muito tempo, e automaticamente a Katniss, ela faz esse símbolo aqui, que significa o tordo, que é uma marca também da Revolução. Ela faz isso no primeiro filme, e que desde lá já é um começo, prelúdio de uma revolução, por causa que ela não... que uma das jogadoras dos Jogos Vorazes do primeiro filme foi morta, né? E que ela era amiga dessa garota que foi morta. E daí ela faz toda uma celebração fúnebre, no caso, meio que um funeral, entre aspas, e faz esse símbolo representando o tordo, que é um dos pássaros em que a garota gostava de ouvir e que ensinou para Katniss como escutar esses pássaros. E como falar com eles, inclusive, fazendo, gesticulando o assobio deles. Então esse símbolo do tordo é de fato a referência máxima e o começo de toda a revolução dessa franquia, juntamente com todo o desenvolvimento e o embate com o presidente Snow. E bom, eu vou encerrando com a nota, que a nota para Jogos Vorazes da franquia é 9.4, tá? Os defeitos estão mais presentes numa estrutura em que o começo de fato e a questão do desenvolvimento da Katniss, principalmente no primeiro filme, elas foram deixadas para um segundo plano, que é o segundo filme. E isso eu não gostei tanto, dela não ter tanta ambição de revolução já no começo da saga. E é por isso que minha nota é 9.4, que o desenvolvimento primordial, a priori, da Katniss foi deixado em segundo plano para o segundo filme, né? E por isso essa nota é 9.4. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscreve aqui no canal e eu vejo vocês até a próxima crítica.